trouxe sofrimento para a sua vida. Mas é bem verdadeiro, irmãos, que muitas vezes o sofrimento também não é só a origem do nosso pecado. O pecado de outro produz sofrimento sobre a nossa vida. O que não dizer, irmãos, daquelas pessoas que estão morrendo nos hospitais porque não tem atendimento, e não tem atendimento por causa da corrupção que existe nesse país, que negou atendimento àquela pessoa. O pecado desses homens acarretou na morte daquele que não teve atendimento. O que não dizer, irmãos, do pecado da ganância, que muitas vezes não tem permitido que pessoas possam ter um mínimo de dignidade. O que não dizer, irmãos, do pecado da bebida? Há pessoas aqui que tiveram essa experiência na vida dos seus pais, sofrerem por causa do vício de um pai, de uma mãe, trouxe sofrimento para a família. O que não dizer de alguém, filho, que sofre, que tem sequelas até hoje por causa do divórcio? A Bíblia fala, irmãos, de um homem chamado Acã. Deus havia dito a Israel que depois que as muralhas de Jericó ruíssem e caíssem, e Deus desse vitória àquele povo, eles não deveriam tomar nem do ouro nem da prata daquele lugar, porque se assim fizesse, o arraial seria amaldiçoado. E a Bíblia diz que Acã não ouviu a voz do Senhor e tomou para si. E o texto diz que logo depois o exército de Israel vai lutar contra uma cidade pequena, cidade de Ai, e eles experimentam uma derrota grande, irmãos, diante daquele povo. Naquele dia 36 pessoas morreram, 36 famílias prantearam a morte do seu pai. Tudo isso por causa do pecado de um homem. E eles estavam sofrendo não pelo pecado deles, mas do pecado de alguém, porque muitas vezes o pecado de outro traz sofrimento para a nossa vida. Então eu queria dizer, irmãos, que o pecado, ele também é origem do sofrimento. Mas eu quero dizer que existe uma terceira origem que causa sofrimento. Essa terceira origem, irmãos, ela não é humana, ela não é divina. Eu estou falando de Deus, não estou falando do pecado humano. Estou falando de um ser que vive a sua vida para produzir sofrimento, morte, destruição. Satanás, irmãos, e seus demônios. Não há como negar, irmãos, que Satanás, em toda a história humana, ele tem tentado produzir sofrimento, e ele tem produzido muito sofrimento. Vários relatos bíblicos revelam o sofrimento empreendido por Satanás, irmão. Eu queria que você lesse comigo, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, o versículo 8 e o 9. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 e o versículo 9. Escuta o que diz aqui, irmãos. Diz assim: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Irmão, Satanás é a origem do sofrimento.
Satanás devota a sua existência para produzir sofrimento. E a Bíblia manda que nós tenhamos cuidado, vigiemos, sejamos sóbrios com esse ser que não é, irmãos, uma ficção. Há pessoas que dizem que o diabo é só uma personificação do mal. A Bíblia não diz isso, irmãos. A Bíblia diz que o diabo é um anjo caído, que juntamente com outros anjos caídos vivem para produzir sofrimento. E o interessante, irmãos, de tantas passagens que nós podemos ver, né? Uma passagem que fala muito sobre isso é a passagem de Jó. Havia um homem de Deus que estava ali, temente a Deus, vivendo sua vida livre da ação de Satanás, porque Deus havia cercado ele com um muro. Mas aí Satanás, na oportunidade que tem, ele vai dizer assim: deixa eu ir, deixa eu pular esse muro, abre as portas para mim. Porque Satanás, irmão, ele não tem nenhuma misericórdia, não há nele nenhum traço de arrependimento. Tudo que ele deseja é matar, é roubar, é produzir destruição. E ele, irmãos, ele não quer apenas produzir sofrimento na nossa vida, ele quer que você produza sofrimento na sua vida também. Eu poderia dizer que cabe aqui aquela máxima que diz assim: olha, não dê o peixe à pessoa, ensine ele a pescar. Então quer dizer que o Satanás não quer apenas produzir sofrimento, ele quer que você aprenda a produzir sofrimento na sua própria vida, porque Satanás é o único e maior interessado, juntamente com seus demônios, que você peque. Ele quer que você peque, porque aí ele não precisa produzir sofrimento, você mesmo vai produzir sofrimento sobre a sua vida. Então ele vai produzir sofrimento na sua vida e ele vai conduzir você a produzir também sofrimento, porque quanto mais sofrimento na sua vida para ele, melhor. Então, diante disso, eu quero dizer, irmãos, que o sofrimento ele possui diferentes origens. Mas eu quero dizer para você nessa noite que mais importante de conhecermos, reconhecermos, identificarmos qual é a origem do sofrimento na nossa vida. Se vem da parte de Deus, se vem por nossos pecados, se vem da parte do inimigo, mais importante do que isso é como eu reajo ao sofrimento. Porque, irmão, se você não reagir bem com relação ao sofrimento, o sofrimento que veio sobre a sua vida vai ser pequeno sobre o que as consequências de uma vida que não lida bem com o sofrimento trará. Porque às vezes é assim, irmão, você tem um problema, mas se você não souber lidar com um problema, o problema vai se tornar muito maior. Você vai entender que maior do que o problema é a sua falta de sabedoria de lidar com ele. Então, há pessoas que não sabem lidar com o sofrimento. Há pessoas que diante do sofrimento não se tornaram amargas. Pessoas amargas. Há pessoas que diante do sofrimento se tornaram aprisionados por medos e por traumas, e isso conduz a vida dele. Há pessoas que diante do sofrimento se tornaram pessoas que nem elas mesmas se conhecem. Há pessoas que diante do sofrimento não podem mais reproduzir a glória de Deus, porque nós fomos criados, irmãos, para a glória de Deus. Jesus morreu numa cruz para restituir a glória de Deus nas nossas vidas, mas nós, se não soubermos lidar com o sofrimento, nunca vamos refletir essa glória. E nós precisamos, irmãos, seja de que origem é o sofrimento, aprender a lidar com ele. Nós
precisamos aprender a lidar com o sofrimento. Por quê, irmãos? Se nós não aprendermos a lidar com o sofrimento, nós iremos experimentar sofrimentos muito maior e por toda a eternidade. Mas deixa eu te falar sobre alguém que morreu para que você pudesse viver sobre uma promessa fiel de que um dia todo sofrimento vai ter fim. Uma promessa fiel, irmãos. Não de que o sofrimento acaba agora. Quem disser isso para você está mentindo. E às vezes há pessoas que estão ouvindo um evangelho assim. Há igrejas que às vezes colocam nas suas portas dizendo assim: olha, pare de sofrer. A Bíblia não diz isso, não. Jesus nunca nos prometeu de que se nós entregássemos a vida a Ele, enquanto aqui vivêssemos, estaríamos livres do sofrimento. Jesus não prometeu isso. Ele disse: tendes bom ânimo, no mundo você terá aflições. O sofrimento, irmãos, é uma linguagem universal, atinge a todos. Não há ninguém nesse mundo imune ao sofrimento, porque o dinheiro, por mais que a pessoa tenha, não impede a pessoa de ter sofrimento. A sabedoria, por mais que ele tenha, não impede ele de ter sofrimento. A tecnologia não vai impedir o homem de ter sofrimento. Nada nesse mundo vai impedir o sofrimento. Mas eu quero lhe falar de uma pessoa que consumou uma obra, e que diante daquela consumação ele nos promete, mas essa promessa é fiel, de que um dia todo sofrimento acabará. Todo sofrimento acabará. Eu queria que você lesse em 1 Tessalonicenses comigo, o capítulo 4, o verso 13 e o 14. 1 Tessalonicenses 4, 13 e 14, a palavra do Senhor vai dizer assim: não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com Ele os que nele faleceram. A promessa de Deus diz que aqueles que morreram em Cristo, irmãos, não padecerão na morte, não ficarão na morte. Assim como Jesus venceu a morte, nós também venceremos a morte. E essa promessa é fiel, irmão. Essa promessa vem para aqueles que sabem o que é sofrimento, que entendem e que esperam que um dia isso acabe. Eu quero dizer, irmãos, eu recebi no dia de hoje um vídeo com uma canção que dizia uma verdade que eu queria dizer também para você. Guarde isso no teu coração. O Senhor está providenciando um sorriso para cada noite que você foi dormir chorando. O Senhor está providenciando um sorriso para cada lágrima que você já derramou. O Senhor vai restituir a tua alegria.
Eu quero que você leia comigo lá em Apocalipse, capítulo 21, o verso 3 e o verso 4. E eu quero que você leia isso, irmão, como uma promessa de Deus para você. Eu quero que você leia isso entendendo Deus falar isso para você. Apocalipse 21, o verso 3 e o 4. Escuta, isso, irmãos, é a promessa de Jesus. E se você crê nessa promessa, escuta isso. Diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles, e lhe enxugará dos olhos toda a lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Essa promessa vai se cumprir na vida daqueles que morrem em Cristo Jesus. O sofrimento vai ter fim, e o Senhor vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que não há sofrimento nessa vida que você tenha passado, ou que você possa passar, que Deus não vai retribuir você. Essa esperança é fiel. Essa esperança é fiel, igreja. E para que nós possamos receber essa esperança, nós precisamos crer nesse Jesus que nos promete isso. E nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Porque o Evangelho não é somente, irmão, um convite a receber o bônus. O Evangelho também é um convite a um arrependimento. E eu ouvi uma história esses dias, irmãos, que eu achei interessante, eu queria contar para você. É a história do pato. Ela é assim: diz que havia dois irmãos que visitavam seus avós no sítio, nas férias. E o menino, chamado Felipe, ele ganhou um estilingue para brincar no mato. E aquele menino praticava sempre, mas ele nunca conseguia acertar o alvo. Ele era ruim de mira, irmão. E aí, certa tarde, ele viu um pato de estimação da vovó. E talvez ele pensou: eu não erro, eu não acerto mesmo. E aí, em um impulso, ele atirou e acabou acertando em cheio, irmão. Você já teve aquela sensação que eu não sei o que é que tem, irmão, bala perdida para achar alguém? Não sei o que é, por que a bala perdida não permanece perdida, irmão? Não sei o que tem de bala perdida para encontrar alguém. Eu não sei o que é que tem de criança de pegar a arma no discute de alguém e terminar numa tragédia. Não vê ela descarregando o cartucho inteiro sem tocar em ninguém. Eu sei que o que aconteceu foi que o menino bateu com aquele estilingue, uma pedra na cabeça do pato, e ele matou o pato da vovó. E diante daquilo, ele ficou em pânico, ele se escondeu, e ele pegou aquele pato, escondeu ele e tentou ocultar o que ele havia feito. Mas aí, irmãos, a sua irmã mais nova, ela viu tudo, e ela decidiu se aproveitar daquilo. A sua irmã começou agora a ameaçar o seu irmão, dizendo que se ele não fizesse o que ela queria, ela ia contar tudo para a vovó, e ele iria sofrer algum castigo. Então, no outro dia no almoço, a avó disse para a menina, para a Beatriz, disse assim: vamos lavar a louça. Mas aí a menina disse: vovó, o Felipe disse que queria ajudar na cozinha. Mentira, irmão. O Felipe queria saber de ajudar na cozinha. O Felipe estava na mão de Beatriz, e ele tinha que fazer o que ela queria, porque ele não queria que o fato chegasse aos ouvidos da avó. E aí Felipe foi lavar a louça. E aí, no outro dia,
Eles foram sair para pescar, e Filipe, muito animado para sair para pescar, ele estava pronto para ir, quando Beatriz disse: vovó, a vovó disse a Beatriz: vamos arrumar, me ajuda a arrumar a casa. A vovó, Filipe disse que vai ajudar a senhora a arrumar a casa. E aí Beatriz deu um sorriso para ele, e ali Filipe teve que ficar arrumando a casa. Mas aí, irmãos, diante dessa situação, uma hora isso foi se tornando insuportável. Uma hora Filipe já não aguentava mais ser refém da sua irmã. E aí, não aguentando mais, Filipe tomou a decisão de confessar para sua avó que tinha matado o gato. Ele disse: eu não aguento mais ser refém da minha irmã, eu vou confessar tudo. Foi para a avó e disse: vovó, me perdoe, mas eu matei o seu pato de estimação. E a avó deu um abraço nele e disse: querido, eu sei, eu estava na janela, eu vi tudo, mas porque eu te amo, eu te perdoei. Eu só estava me perguntando quanto tempo você iria deixar Beatriz fazer você de escravo. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Essa história fala muito sobre nós. Todos nós pecamos. E Satanás usa o nosso pecado para nos acusar, produzir sofrimento. Ele consegue ceifar a vida de pessoas assim, irmãos. Há pessoas que não se perdoaram nunca e diante de tantas acusações ceifaram sua própria vida. Mas só que a grande verdade é que Deus viu tudo, irmão. E Ele, porque Ele te ama, Ele providenciou perdão para você. Tudo que Ele quer é que você venha diante dEle e confesse: Senhor, eu pequei, eu errei, eu não devia ter feito aquilo, mas eu fiz, Senhor. E Ele vai te dar um abraço, vai sorrir para você e vai dizer: filho, eu já te perdoei. Glória. Eu morri numa cruz para que você não fosse escravo do pecado. Irmão, se Satanás vive a sua vida para nos produzir sofrimento, eu quero dizer que Jesus, Ele deu a sua vida para que nós, no breve futuro, nunca mais tivéssemos sofrimento. E isso é possível através da nossa confissão. Quando nós nos achegamos a Deus, dizemos: Senhor, eu pequei, mas eu não aguento mais essa culpa, eu não aguento mais ser refém disso, eu confesso, eu pequei. Ele conhece toda a sua vida, irmão. Ele te ama. E quanto tempo mais você vai deixar o diabo fazer de você um escravo? Quanto tempo mais vai demorar para você chegar diante dele pedindo perdão? Eu queria concluir essa mensagem, irmãos, com um texto. É um pouco longo, mas eu queria ler para você. Em 2 Coríntios 4. E eu queria que você ouvisse esse texto, mas por favor, ouvisse ele todo. 2 Coríntios capítulo 4. Por favor, ouça isso. Não se distraia. Escute isso. 2 Coríntios 4, a partir do verso 1. Escute o que Deus está falando para você, que sabe o que é sofrimento, que experimenta sofrimento, que não queria que isso fosse verdade, mas é. Olha o que Deus está dizendo aqui, não escuta isso. Diz assim: porque tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos,
Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Escute isso: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundante, as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas para as que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei que tipo de sofrimento você já passou, eu não sei que tipo de sofrimento você está passando, eu não sei que tipo de sofrimento você ainda vai passar, mas eu quero dizer para você: se levante, você é um vencedor. Se levante, tenha bom ânimo, porque nós temos uma firme promessa de que um dia essa luta vai cessar, de que um dia toda lágrima dos nossos olhos vai ser enxugada, de que um dia nós poderemos ouvir o soar da trombeta dizendo que a guerra acabou. Glória a Deus. Portanto, enquanto a guerra subsiste, eu quero exortar você a não parar de lutar. Não pare de lutar. Não caia no engano de que você não está numa batalha. Nós estamos vivendo uma batalha, irmãos. Todos os dias a nossa fé tem sido combatida, e o nosso inimigo, ele tenta destruir a nossa fé, ele tenta destruir a nossa alegria, ele tenta fazer de nós pessoas amargas, ele tenta emudecer a nossa voz para que não glorifiquemos aquele
com isso vida para a glória do nome dEle. E um dia nós estaremos por toda a eternidade glorificando o nome daquele que faz todas essas coisas, irmãos. Nós somos mais que vencedores. Não importa o sofrimento que essa vida possa trazer, nós podemos alcançar a vitória em Deus, a salvação em Cristo Jesus. E eu quero que você esteja naquele dia. Eu quero que você escute do nosso Senhor naquele dia: vinde benditos de meu Pai, possuir um reino que já está preparado para vós por herança. A herança é em Cristo Jesus. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas essa promessa, irmãos, não é para todos. Essa promessa não é para todos. A palavra de Deus diz que naquele dia alguns dirão do Senhor: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais o pecado. Apartai-vos de mim, vós que não se arrependesses. Apartai-vos de mim, vós que amastes as trevas, mas não amastes a luz. Apartai-vos de mim, pois esse reino não é herança sua. Por isso eu venho trazer uma palavra de esperança, mas eu venho convidar você ao arrependimento, pois sem arrependimento não há esperança. Sabe qual é o grande problema, irmãos? É que nós não confessamos nossos pecados. É que nós colocamos os nossos pecados em outros. Essa é a maior tragédia da vida humana. Eu me lembro que uma vez uma certa irmã chegou para um pastor dizendo que ela não estava suportando o seu convívio com seu filho adolescente, que depois que aquele menino conseguiu algumas amizades, umas más companhias, ele agora era impulsivo demais, ela não suportava mais ele. E aí o pastor foi conversar com o menino, e depois de muitas entrevistas ele descobriu, a verdade veio à tona. O problema não era as companhias do menino. O problema é que aquela mãe havia abandonado o marido que era pai do menino. E o menino queria morar com o pai, mas ela não permitia nem sequer que ele falasse sobre isso. Ela pensava que o problema na sua casa era de origem das companhias do seu filho, quando era de origem dela. Era ela que havia causado todo aquele sofrimento naquela casa. Eu quero dizer, irmãos, que esse é o grande problema humano. Nós não confessamos nossos pecados. Nós começamos a pensar que o pecado é culpa de outro, que o que nos abateu não tem a ver conosco. E muitas vezes, em muitos casos, tem a ver sim. E porque nós não confessamos nossos pecados, nós não alcançamos redenção. Nós permitimos que o pecado vá nos matando cada dia, como aquele menino que tentava ocultar o que havia feito. Mas nessa noite eu quero dizer para você que ainda não confessou seus pecados diante de Deus, que ainda não entregou sua vida a Ele. Irmão, talvez isso possa parecer chato e repetitivo, mas para a vida daqueles que passarão toda a eternidade no inferno, vai ser o maior sentimento, irmãos, de arrependimento é de dizer: por quê? Porque eu não ouvi aquela voz que me dizia: se arrepende, entrega a tua vida a mim.
Por isso, nessa noite, eu quero convidar os irmãos a ficarmos de pé. Eu quero dizer que Jesus ainda continua chamando pecadores ao arrependimento. Jesus não morreu numa cruz para dar legalidade ao pecado. Jesus morreu na cruz para que, diante do que Ele fez, fôssemos libertos do poder do pecado e que agora batalhássemos, lutássemos contra Ele. Então, nessa noite, irmão, se alguém aqui nessa noite que ouviu a voz do Espírito Santo, não me ouviu porque eu não posso fazer nada, mas ouviu o Senhor, ouviu a voz do Espírito dizendo assim: você precisa confessar seus pecados, você precisa se arrepender, porque se você fizer isso um dia, o sofrimento cessará. Mas se você não fizer isso, nunca o sofrimento se apartará de você. Será que isso não é razão suficiente para você se render a Cristo? Será que diante disso você ainda consegue dizer não? Eu oro, irmãos, para que essa palavra ela tenha sido compreendida. Eu creio que todos compreendemos, irmãos. Então, se você ainda não tem Jesus como Senhor da sua vida, você compreende muito bem que Deus está te chamando. Por isso eu pergunto a alguém aqui que deseja fazer essa decisão, que deseja entregar sua vida a Cristo e viver na esperança de que um dia o sofrimento vai se acabar. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, não é o governo que vai conseguir acabar com o sofrimento. Não é um plano de governo. Não é um homem muito sábio, um líder notório que vai acabar com o sofrimento. O homem que acaba com o sofrimento tem um nome. O seu nome é Jesus. É Jesus. Se você não tem Jesus, o que você tem está com os dias contados. Mas se você tiver Jesus, você nem imagina o que você vai receber. A herança que está guardada, além desse tão grande privilégio que é a salvação. Por isso eu prego o Evangelho nessa noite, o Evangelho de crer e se arrepender. E eu lhe digo, se você não fizer isso, você está se enganando. Então, eu quero perguntar mais uma vez a alguém nessa noite: se não há, vamos orar, irmãos. Oremos todos. Pai, nós te rendemos graças, Senhor, porque Tu nos amaste de tal maneira que entregastes a Tua vida para que o nosso sofrimento pudesse ter fim. Não de uma maneira passageira, mas eterna. Muitos homens estão como aquele ladrão na cruz, dizendo: se és o Filho de Deus, desce daí e salva nós. Querendo ser livre de um sofrimento momentâneo, mas Tu suportastes a maior de todas as dores para nos livrar do sofrimento eterno, Pai. E nós cremos, Pai. Nós Te damos graças porque esse Evangelho chegou até nós, Pai. Nós Te damos graças, Senhor, porque
porque temos essa firme esperança. Por isso, Pai, restitui a alegria nesse lugar. Aquele que tem sido aprisionado pela tristeza, que se esqueceu da Tua promessa, nessa noite, Senhor, restitui a alegria, porque estamos caminhando para um lugar seguro. Nós te rendemos graças, Pai, por isso. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, Pai, e a comunhão e as consolações do seu Santo Espírito seja para com todos aqueles que creem nessa promessa, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Amém.